Paz do Senhor Jesus Cristo, todos os meus queridos e amados irmãos, como que vocês estão? Todos bem? Para a glória de Deus. Eu estou bem, graças a Deus, mesmo com tanto tempo sem aparecer aqui no canal, mas eu estou bem, graças a Deus, e com muita saudade de todos os meus queridos e amados irmãos em Cristo, tá? Quero dizer que eu não me esqueci de vocês, vocês estão sempre nas minhas orações, tá bom? A questão de algumas situações, né, eu estou um pouco aí ausente do canal, né, mas eu creio que Deus, Ele sabe todas as coisas e Ele conhece todas as coisas, né. A palavra diz em Eclesiastes que há um tempo determinado para todas as coisas. Há um tempo determinado para todas as coisas. E tudo tem um propósito, né. Tudo tem um propósito nas nossas vidas, na nossa caminhada. Tudo há um propósito. Mas eu quero falar que eu não me esqueci de vocês, tá? Algumas coisas que eu creio que Deus já preparou, Ele não vai preparar, Ele já preparou. Essa é a convicção que nós temos de ter. Tudo aquilo que nós pedimos ao Senhor, que a Bíblia diz que tudo que nós pedimos em seu nome, nós receberemos porque guardamos os seus mandamentos. Então, se nós guardamos, nós temos a convicção. E se nós temos a convicção, isso é sinal que nós receberemos. E nada foge dos planos do nosso Deus e Pai. Nada. Nada foge do controle ao qual Deus já determinou. A Bíblia diz que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ele não é. Tudo que Ele determina no seu tempo certo se cumpre. Tudo vai se cumprir. Não no nosso tempo, nós queremos tudo no nosso tempo. Nós somos, eu digo assim que, às vezes muito apressado. E Deus, Ele não trabalha da maneira que nós queremos, né? Mas, que nem o apóstolo Paulo chega a dizer que o desejo dele é estar com Cristo. A vontade do apóstolo Paulo é ele estar com Cristo. Mas ele diz, mas é necessário que por amor de vós, eu ainda fique nesse corpo, na carne, por amor de algum de vocês. Ele estava falando do amor de pregar o evangelho para aqueles que ainda não tinham ouvido. Mas o nosso desejo é de ir embora, é de partir desse mundo. Quem que é um cristão espiritual que não deseja ir embora desse mundo? Ou nós somos aqueles que nós ainda estamos colocando esperança em alguma coisa terrena? Irmãos, o desejo do cristão verdadeiro é de ir embora daqui. É de partir daqui. Não é de ficar aqui. Aqui não é o nosso lugar. Aqui não é a nossa casa. Nossa morada é no céu. Essa sim. E estou um pouco ausente do canal por algumas questões, né? Graças a Deus, pela sua misericórdia, os cultos nós estamos aí nos cultos, né? Fazendo os cultos ou em casa, né? Graças a Deus. Domingo agora não teve, porque eu comuniquei com alguns irmãos que não ia ter, porque eu estava um pouco doente, né? Então, estava um pouco doente, então daí alguns irmãos sabem que eu avisei os irmãos que não ia ter culto agora nesse domingo, mas os cultos tá em casa aqui, né? Mas que nem os irmãos sabem desde lá atrás que eu resolvi não filmar os cultos, né? Deus, Ele sabe todas as coisas. E nós estamos aqui até Deus determinar, né? Deus determinar, porque eu sou bem sincero, meus irmãos. Eu não gosto de nenhum tipo de redes sociais, nem, sabe? Até o YouTube. Mais pra frente os irmãos vão saber. Mas por que você criou um canal? Porque tudo tem um propósito, né? Mas eu tô aqui até quanto Deus permitiu. No seu tempo, né? Mas Deus, Ele sabe. E o porquê, né? E o porquê, Deus, Ele fez com que nós chegássemos até aqui, né? Mas
eu não gosto muito de me envolver com essas coisas. Porque, que nem muitos sabem, eu sei também, tanta coisa nesse meio, né, que, irmãos, é complicado. Muito complicado. E eu não sou uma pessoa de estar me envolvendo muito nessas coisas, entendeu? Sou uma pessoa que eu não gosto muito, né, de estar me envolvendo com... Até porque nem redes sociais eu não tenho também, né, eu não tenho, não utilizo nenhuma delas. Mas se Deus trouxe nós até aqui é porque Ele sabe, né? Ele sabe, né, mas que nem eu queria só deixar algumas coisas bem claras para os irmãos, tem muitas coisas, né. Eu moro em uma casa aqui, eu moro em uma casa que ela é muito pequena, ela tem só um quarto, sala, cozinha, banheiro, né, tem uma área aqui, que é onde eu faço os cultos, né, e essa casa ela não tem 2 quartos, então graças a Deus, eu creio que Deus vai preparar, né, e eu estou buscando do Senhor uma casa com 2 quartos, para mim pegar um quarto, montar um negócio para mim, tá trazendo a palavra, né, ali, trazendo a palavra e montar uma estrutura melhor, né, porque aqui hoje está um silêncio, graças a Deus, porque aqui em São Paulo hoje está chovendo, então está chovendo, o povo fica meio que quieto, né? Então você não vê barulho, aqui embaixo, abaixo da onde eu moro aqui, tem uma avenida, né, então graças a Deus que hoje está chovendo, então está um silêncio, graças a Deus. Mas os irmãos sabem quanto isso, tem um dia aqui, que às vezes de domingo mesmo, que é um barulho que misericórdia, até para você pregar a palavra aqui no culto é complicado, entendeu? É complicado. Então imagina eu estar fazendo uma pregação e barulho de som, você entendeu? Música que misericórdia. Então eu não quero isso. Eu não quero isso. Imagina você estar trazendo um ensinamento tremendo da parte de Deus. Deus derramando o maná do céu e um barulho de som com música mundana. Misericórdia. Então e também em outras questões, né? Você tem que ter uma estrutura, tudo, você tem que melhorar. Então eu, graças a Deus, Deus já está preparando, já comprei algumas coisas, né? Graças a Deus. Já comprei algumas coisas, né? Comprei algumas coisas. E mais para frente, se Deus permitir, eu vou procurar uma casa para alugar. Porque aqui em São Paulo, meus irmãos, não é fácil alugar casa. Alguns irmãos sabem que não é fácil. Não é fácil, né? Mas Deus vai preparar todas as coisas. Todas as coisas Ele vai preparar. E tem muitas coisas. Tem alguns irmãos que me mandou e-mail perguntando a respeito de algumas coisas pessoais minhas, saber de onde como começou o meu ministério, e entendeu? Então tem muitas coisas, né? E isso é muito importante. Muito importante porque a vida do pregador, do servo de Deus, ela não pode ser uma vida que ninguém venha a conhecer. Você tem de conhecer a vida daquela pessoa. Você tem de conhecer a vida daquela pessoa. A vida pessoal de cada um é cada um. Você tem de conhecer. Tem de conhecer ali. E não só conhecer ali aquilo que a pessoa está dizendo, mas testificar através do Espírito, né? A maior testificação que nós temos não é só você ver a pessoa. Não só é você ouvir uma mensagem de uma pessoa. Você tem que testificar no Espírito. No Espírito. Porque tem muitas pessoas aí, principalmente nessa plataforma, que hoje virou um meio de coisas assustadoras, né? Coisas assustadoras. Então, eu creio, meus irmãos, que o Senhor Jesus Cristo, Ele tem muita coisa para ensinar o povo. Mas Satanás, com seus demônios, suas legiões de demônios, ele quer parar. Ele quer parar. Eu sei, eu bem sei. Mas esses dias, eu não me lembro se foi ontem ou antes de ontem, eu estava aqui em casa e eu estava preparando a janta ali. E eu ali, em espírito, em comunhão com Deus, Deus me falava algo muito tremendo.
Deus me falava algo muito tremendo, mas muito tremendo. Então é necessário que nós ficamos aqui por um tempo, né? Ou nessa plataforma, eu não sei até quando Deus vai permitir, porque nós não podemos se apoiar nisso, né? Cada um de nós, por exemplo, o tempo que eu passei ausente do canal. Mas as pessoas olham para a vida do irmão, olham para a vida do pregador. Isso é bênção. É um pregador que dá um bom fruto, que prega uma palavra verdadeira, sincera, justa. Amém, louvado seja Deus. Mas uma coisa que eu sempre vou ensinar os irmãos é caminhar com as suas próprias pernas. Faça isso. Nunca se apoie, nunca ache que o pregador, ou o pastor, ou o evangelista, ou o diácono, ou o presbítero, ele vai te carregar. Nunca pense isso. Você, como homem, mulher de Deus, você tem de ter a sua intimidade com Deus, você tem de ter uma responsabilidade com aquilo que se chama Evangelho de Cristo. E essa responsabilidade, ela tem de estar dentro de nós. Você olhar para uma pessoa, ver um bom fruto, isso é bom. Você ali, olhar aquela pessoa como um servo de Deus e uma serva de Deus, irmãos, isso é a coisa mais linda. É você olhar para um irmão, para uma irmã, e ver que aquela pessoa ela está na doutrina, ela está vivendo o Evangelho. Isso alegra muito o nosso coração. Mas só, meus irmãos, que nós, tem de ter algo dentro de nós. A minha vida com Deus, a sua vida com Deus. Por exemplo, nós não podemos ser só aquela pessoa que só busca o pastor para orar, ou que só ora na igreja, ou que só está ali quando alguém está falando, olha, você tem de orar, você tem de jejuar. Nós não podemos ser dessa maneira. Nós não podemos ser desse jeito. Nunca, se Deus permitir, até quando eu estiver aqui nessa plataforma, é que cada um de nós tenha uma responsabilidade com aquele ao qual nós professa servi-lo. Você entendeu? Nós temos de ter isso. Nós temos de ter uma responsabilidade com aquele ao qual nós professa servi-lo. Quem que nós servimos? Não é um Deus vivo? Não é um Senhor que morreu naquela cruz do Calvário por amor de mim e de você? Então, meus irmãos, tenham o seu tempo com Deus. Porque um dia Deus vai chamar a cada um de nós. Um dia Deus vai chamar a cada um de nós. E eu estava ali, né, fazendo a janta, e o Espírito Santo ministrando coisa muito profunda no meu coração. Mas muito profunda. Muito profunda. Tem muita gente que está dentro de uma congregação, mas as suas mentes ainda estão tapadas acerca do Evangelho de Cristo, acerca dessa palavra aqui. Mas tem muita gente. Pessoas que até cresceram ali, que nem muitos falam, no berço evangélico. Tem muitas pessoas que ainda a sua mente ainda precisa ser aberta acerca disso aqui, do Evangelho. Mas como assim, evangelista? Como assim? A pessoa cresceu dentro de um berço, que nem muitos falam, evangélico, mas ainda precisa enxergar o verdadeiro Evangelho. Qual é a identidade do verdadeiro Evangelho? E ali, o Senhor Jesus, através do seu Santo Espírito, ele ministrava muitas coisas profundas a respeito disso. Ao qual muitas pessoas precisam ouvir esse verdadeiro Evangelho. Os verdadeiros ensinamentos que estão aqui dentro, que muitos abandonaram. Muitos pregadores abandonaram o verdadeiro Evangelho. Irmão, Evangelho não se constitui em um grupo de pessoas dentro de uma congregação, rodando, pulando, falando em língua. O Evangelho não constitui só nisso aí. Porque hoje as pessoas perderam a identidade do que é Evangelho. Se você pergunta para uma pessoa que às vezes cresceu dentro de um berço evangélico,
ela não vai conseguir explicar e nem entender o que é evangelho. O que é evangelho? Aí alguns falam assim, evangelho é um favor imerecido. A graça é um favor imerecido. O evangelho, mais. Muitos ainda, para o evangelho de Cristo, se encontram com a mente fechada. Se encontram com a mente ainda que eles não enxergam o verdadeiro evangelho, mesmo dentro de uma congregação. Às vezes eu falo, Deus, por que as pessoas estão dentro de uma congregação, vai para os cultos, às vezes quinta, sábado, domingo, e elas ainda não entenderam o que é o evangelho? Porque os seus comportamentos, ele não condiz com a Sagrada Escritura. E às vezes Deus, pela sua misericórdia, ele, através do seu Santo Espírito, ele nos traz a entender que alguém precisa se levantar e pregar o verdadeiro evangelho e anunciar o verdadeiro evangelho. Só que esse verdadeiro evangelho, ele vai trazer confrontos. Confronto na mente, confronto no coração, confronto na família, confronto nos ministérios. Eu sei, meus irmãos. Eu sei que o verdadeiro evangelho, ele traz confronto em todas as áreas daqueles que não vivem o verdadeiro evangelho, mas vivem uma hipocrisia de evangelho. Por exemplo, um evangelho falso, pervertido e corrompido. Isso é uma heresia do evangelho. A Bíblia diz em Timóteo que no final dos tempos haveria doutrina de demônios. Doutrina, para quem não sabe e quem não conhece, doutrina é quando uma pessoa, ela se afirma naquilo que ela acha e ela tem convicção. Por exemplo, qual é a doutrina do evangelho? Qual é a doutrina do evangelho? A doutrina do evangelho de Cristo é que toda a escritura firmada e escrita através do Espírito Santo, essa é a verdadeira. Essa é a verdadeira. Então, doutrina é firmamento criado e convicção daquilo que nós servimos. Isso é doutrina. Quando eu me afirmo naquilo, por exemplo, Jesus fala assim, não adulterarás, não furtarás, não roubarás, não dirás falsos testemunhos. Isso é doutrina, isso é firmamento. E quando eu crio isso dentro de mim, eu me afirmo nisso, que isso não pode fazer, que isso é abominável aos olhos do Senhor, eu crio com isso o quê? A doutrina, porque isso é firmamento. E qual é a doutrina de demônios? São firmamento criado por homem falso, pervertido e corrompido. Eles criam a sua própria doutrina e afirmam que aquilo é verdadeiro. Isso é doutrina. Doutrina é firmamento em algo que você tem certeza e convicção, que aquilo é certo ou errado. Por exemplo, eu creio na doutrina do evangelho, porque ela é verdadeira. Alguns creem em doutrina que pastores criaram para eles. Por exemplo, uma doutrina que só o seu ministério onde você congrega, só eles vão ser salvos. Isso é uma doutrina de demônio. Você entende que isso é uma doutrina de demônio? Ou você acha que não? Isso é uma doutrina de demônios. Por quê? A Bíblia diz que a graça foi dada a cada um de nós. Ela não foi dada ao ministério. Ela foi dada a cada um de nós. A cada um de nós. A graça não foi dada a uma placa. A graça não foi dada a uma religião. A graça não foi dada a uma religião. Então, e várias outras doutrinas que os homens têm colocado dentro das igrejas. Várias outras doutrinas. Várias outras doutrinas. Então, quando alguém se levanta para trazer a hipocrisia desses homens carnais, homens corrompidos,
homens caídos, homens falsos, homens mentirosos, você imagina a fúria de Satanás. Você imagina. Você imagina como que a fúria de Satanás. Por quê? A maioria desses lugares são tomadas por espírito maligno das trevas. A maioria hoje, são tomadas e dominadas por espírito maligno das trevas. Quando você vem para abrir os olhos dos cegos, automaticamente as trevas, ela vai se levantar. Por exemplo, se você vai pregar para uma pessoa que está dentro dessas dominações, pervertida, corrompida e caída, Satanás vai gostar? Não. Por quê? Se uma pessoa morrer em uma doutrina falsa e corrompida, Satanás sabe para onde elas vão. Não só aqueles que estão de frente ensinando, mas aqueles que o destruíram com seus ensinamentos falsos. Você lembra do ensinamento lá de Mateus? Que Jesus fala que quando os fariseus ele vem com seus ensinamentos falsos, corrompidos, caídos, e aqueles que a ouvem, ele se torna 2 vezes mais filho do inferno. 2 vezes mais do que os próprios fariseus. 2 vezes mais. Por quê? Mas por que que Jesus falou isso? Sabe por quê? Uma pessoa, quando ela está com a sua mente formada, é que aquilo que ela ouviu ou aquilo que ela aprendeu é certo, mas está em desacordo com a Escritura, se for possível, ela até mata o outro. Por quê? Ela afirma dizer que aquele ensinamento que ela ouviu daquele homem ou daquele pregador é aquele que acabou. E que a palavra está errada e mentirosa. Os fariseus, em quem os fariseus se apoiavam? Pai Abraão. Pai Abraão. Mas qual eram as suas obras? Era igual ao de Abraão? Não era igual ao de Abraão. Mas se Abraão fosse seu pai, certamente faria as mesmas obras que Abraão fez diante do nosso Deus. Agora imagine aquelas pessoas que esses homens ensinavam a ela na sinagoga. Como que era a sua mente? Como que eram os seus pensamentos? Então a doutrina de Cristo, ela veio para confrontar os religiosos. Você sabia disso? Os religiosos, que hoje é o que nós mais vê nessa plataforma do YouTube. A podridão que é com os ensinamentos falsos. E quando alguém se levanta, Satanás, ele se levanta junto com os seus subordinados. Por quê? Porque Satanás não quer que nenhuma pessoa que está dentro das religiões falsas, ele enxergue o verdadeiro evangelho. Ele enxergue o verdadeiro Cristo, ao qual muitos ainda não conhecem. Meus irmãos, é muito dolorido eu falar isso, mas muitos não conhecem o Cristo ao qual ele professa servir. Muitos não conhecem. Muitos pregam, muitos louvam, muitos estão em ciclo de oração, muitos obreiros, cooperadores, evangelistas, diáconos, presbíteros, não sabem o Cristo verdadeiro ao qual eles têm de servir para que as suas almas sejam salvas. Muitos não compreendem. Muitos ainda estão com a sua mente fechada, do jeito que eles nasceram, cresceram ali dentro do berço evangélico, está com suas mentes fechadas. Porque para eles, doutrina é um firmamento que o homem coloca, e não aquilo que a palavra diz. Doutrina para algum cristão hipócrita, corrompido, é aquilo que os homens falam e não aquilo que a palavra diz. E isso não é doutrina. Isso é ensinamento dos homens. Isso é ensinamento dos homens. Mas Jesus, pela sua misericórdia, ele vai levantar homens
como Ele tem levantado. Como Ele tem levantado homens. Que às vezes nem está aqui nessa plataforma. Porque tem pessoas que nem gostam. Nem gostam dessa plataforma. Preferem nem se expor até. Porque não gostam. Porque a loucura que há em alguns ensinamentos pervertidos e corrompidos é o que mais tem. É coisa absurda demais. Então tem uns que nem gostam, né? Mas Deus tem levantado. Sabe aquele que a palavra diz que Deus pega aquele que não são para confundir os que são? Sabe aqueles? E eu me encaixo em uma dessas listas. Porque mais para frente os irmãos vão saber. Os irmãos vão saber. Né, que nem eu falei, tem alguns irmãos que mandam e-mail perguntando: irmão, me explica mais do seu chamado, do seu ministério, né? Eu creio que Deus, Ele vai preparar um momento e eu vou conversar com os irmãos e explicar, né? Explicar um pouco do meu chamado, um pouco de tudo aquilo que Deus fez, né, na minha vida e aquilo ao qual foi o firmamento que Deus trouxe para a minha vida através do evangelho dele, né? Graças a Deus eu nunca aprendi de homem. Nunca aprendi de homem. Até porque os homens são falsos. Quando a gente fala a verdade, eles não suportam, eles não aceitam. Então, o evangelho que Jesus, pela sua graça e misericórdia, nos revela a cada um daquele que busca. Deus revela a cada um daqueles que busca. Não é aquele que tem estudo, não é aquele que tem sabedoria terrena. Não é. Não é esses aí. Deus, irmãos, Ele no final desses tempos, Deus tem levantado homens. Sabe aqueles homens que as pessoas olham assim, aquele ali? Porque para as pessoas é assim, ó. Olha a visão carnal das pessoas. Ela tende a estar num templo, ou igreja, né? Igreja somos nós. Mas nós colocamos o nome igreja para que o povo identifique melhor, né? Então, mas a igreja somos nós. A hipocrisia do povo, sabe o que é? Aquela igreja ali é bom porque aquela igreja está cheia de gente, está lotada. Ali Deus está ali. Deus está ali no meio daquela congregação. Isso é uma cegueira muito grande que o inimigo tem colocado. Aí algum, através da sua carnalidade, ele despreza aqueles. Irmãos, eu já vi coisas nesse pouco tempo de convenção, que eu não cresci, e alguns irmãos sabem que eu já falei que eu não cresci em berço evangélico de maneira nenhuma. Eu não cresci em berço evangélico. Seria bom, seria ótimo. Crescer no berço evangélico e um berço evangélico de doutrina da palavra, não do homem. Não do homem. Esse berço evangélico que alguns cresceram, que desde lá de trás vieram com o ensinamento de homem, mas, guarda essa palavra aqui, mas, no passar do tempo, quando nós, através do Espírito Santo de Deus, que habita em nós, nos trazer aqui mais para frente, para trazer os ensinamentos e o poder da palavra do Evangelho, muitos vão abrir os olhos e falar assim: que palavra é essa? Eu passei 20, 30 anos dentro da congregação, nunca tinha ouvido uma palavra dessa. Por quê? A palavra ela não é minha. Ela nunca vai ser minha. Ela nunca vai ser minha. Ela sempre vai ser revelada através do Espírito Santo. Porque no dia que eu, a minha pessoa, trazer algo para os irmãos, não vai fazer efeito nenhum. Mas, no dia que o Espírito Santo de Deus trazer um ensinamento poderoso, revelador, aí muito vai falar assim: eu estava com a minha mente fechada através do que se diz evangelho, do que se diz ser um cristão. Porque a palavra ela diz quem nós somos. Ou será que ainda onde você congrega não te trouxe a memória da tua própria identidade? O evangelho ele te traz a tua identidade. Qual é a tua identidade como cristão? Qual é ela? Pegar a Bíblia, correr para a igreja, chegar lá, falar em língua, rodar, cair para o chão. Essa é a tua identidade de cristão e homem cheio do Espírito? Essa é a tua identidade? Mas lá fora dá um mau testemunho, dá um mau exemplo. Ninguém olha para você e vê
à luz do Evangelho, isso será que só em você pegar a Bíblia, correr para a igreja, fazer um momento ali de oração, você acha que isso é uma identidade de cristão? Mas depois que sai de lá, dá um mau testemunho, um mau exemplo. Você acha que essa daí é a tua identidade de cristão? Você está enganado. Você está enganado. Então o Evangelho ele vem para trazer a clareza do que está dentro de nós. O Evangelho sincero, ele vem para trazer a clareza que está dentro de nós. E revelar os falsos e os verdadeiros. O Evangelho é isso. O Evangelho é isso. Traz a identidade dos verdadeiros e revelar os falsos que estão no meio dos verdadeiros. Por exemplo, o joio está no meio do trigo. Só que aonde ensina o Evangelho, o joio, ele tem a convicção que ele é joio. E que ele não é trigo. Mas como? É fácil nós entender. Pelos seus frutos os conhecereis. O Evangelho, quando ele é ensinado, ele nos revela qual é o nosso fruto. Qual é o teu fruto? Qual é os nossos frutos? O Evangelho de Cristo, ele te traz uma clareza de quem você é. Ele te dá uma clareza de quem você é. Ele te dá uma posição da onde você está. Da onde você está. Da maneira que você está vivendo. Da maneira ao qual você está sendo ensinada pelos homens, que se diz pastores, pregadores. O Evangelho ele vai te trazer e essa clareza. Que aonde você está, se aquele homem é servo de Deus ou não. Ele vai ter que revelar quem é os falsos, quem é os mentirosos. Só que esse Evangelho, ele dá um confronto muito grande para aqueles que vai ensinar ele. Você acha que por que que ainda? Por que que ainda? O diabo tem colocado tanto impedimento. Por quê? Satanás sabe e eu também eu sei o porquê. Porque o Espírito Santo de Deus ele nos revela o porquê. Entendam algo. O inimigo da tua alma nunca vai querer que você abra os olhos para aquilo que se chama Evangelho. Você vai estar numa dominação cego, que nem diz lá em Mateus, um cego guiando outro cego, ambos cairão na mesma cova, no mesmo buraco. Imagina um cego guiando outro cego. Imagina os pregadores atuais guiando milhões de pessoas com seus evangelhos falsos, mentirosos, corrompidos, caídos. Imagina. Pega um cego, pega uma pessoa cega que não tem visão, pega na mão dela e vai levando ela e na frente tem um abismo. Tem um abismo. Você que tem uma visão ampla, você está enxergando o abismo, mas ela está cega, ela não vai enxergar. Você vai jogar ela lá dentro do abismo, lá, ela vai cair. Cair muitas das vezes com um coração que ela nem pensava que ia cair no abismo. Mas por quê? Porque ela é cega. Ela é cega. Você escapa, porque você viu a cova aberta e você não caiu. Agora, imagina você e o cego, os dois, cego. E o abismo aberto na tua frente. O buraco, mais fácil para o povo entender. Abismo significa algo profundo. Imagina. Imagina você carregando um cego guiando outro cego. Um cego pegado na mão de outro cego. Agora, fala para mim, não fala para você. Será que aonde você congrega, será que esses homens não são cegos? Será que o evangelho que você tem ouvido, será que esse evangelho não tem cegado a tua própria consciência que você está errado e que ambos são cegos?
analisa bem o Evangelho e compara com os pregadores. Compara com os pregadores. Olha para a doutrina de 20 anos atrás, 15 anos atrás. Aí você vai saber que onde você está, aquele que está te conduzindo, ele é cego ou não. Você vai saber. É fácil, irmão, de nós entender. É fácil de nós entender. É fácil, é algo fácil de nós de compreender. E entender que, será que aonde eu estou congregando, ou aonde eu estou professando servir a Deus, será que aqueles que estão me guiando, eles não são cegos? E se eles são cegos, ele está te carregando para algum lugar. Porque um cego guiando outros, ambos vão cair no mesmo buraco. Você entendeu que o evangelho de hoje, como que ele tem mudado? Como que ele tem corrompido as pessoas? Os ensinamentos falsos. E o final dos tempos é esse que o diabo quer. É que as pessoas, para elas enxerguem que ela está dentro de uma congregação ou igreja e elas estão salvas. Eu costumo dizer algo que estar dentro da igreja não quer dizer estar salvo. Você sabia disso? Começa a analisar as pessoas que estão dentro das igrejas. Aí você vai abrir um pouco a tua mente e falar assim: verdadeiramente o irmão está correto daquilo que ele está falando. Não é eu estar dentro da igreja que eu estou salvo, meus irmãos. Às vezes eu costumo até dizer nos cultos que estar dentro da igreja está salvo, eu construí uma casa, não uma casa, mas construí uma igreja e moraria dentro da igreja. Porque para muitos estar dentro da igreja está salvo. Eu não construiria uma casa, construiria uma igreja, colocava o nome lá, igreja, por exemplo. Colocava o nome, igreja tal, e morava dentro. Porque se morar dentro da igreja está salvo. Você entendeu que como os homens cegaram a tua mente? Como que aonde você está, o diabo cegou o entendimento e você acha que isso que você tem ouvido é evangelho? E muitos acham que por estar dentro da igreja eles estão salvos. Aprenda isso. Coloca isso em teu coração. Estar dentro de uma igreja não quer dizer estar salvo. Estar dentro de uma igreja não quer dizer estar com Deus. Aonde o joio está? Aonde que o joio está? Você vai lá numa padaria e o joio está lá? Você vai lá em um supermercado e o joio vai estar lá? Não. Mas aonde que eu acho o joio? Você vai falar: irmão, claro que vai achar na igreja. Porque os dois estão juntos, o trigo e o joio. Então, ele está dentro da igreja, ele está salvo? Não. Você entendeu que os homens, eles cegaram o entendimento das pessoas? E hoje é difícil você arrancar isso da mente das pessoas. Hoje é difícil. Porque quando a palavra vem confrontando aqueles ensinamentos que elas ouviram dos falsos, ela se levanta. Quem é você? Você é uma pessoa que está aí no YouTube, você é uma pessoa que começou agora na caminhada. Deixa eu te falar uma coisa. Tem tantas pessoas que começou ou até antes de mim, ou até depois que eu me converti ali em 2015, ali, mais ou menos ali em 2015, ali, acho que no meio de 2015 mais ou menos. Mas tem pessoas que se converteram depois de mim, e ela tem mais experiência até às vezes do que eu, mais sabedoria do que eu. Mas os pregadores velhos, carnal, que hoje estão caídos, eles colocam isso na mente da pessoa. Que aquele ali é o ancião ou o mais velho, aquele ali tem experiência. Tem nada. Tem nada. Às vezes é aquele crente que pega a Bíblia, corre para a igreja, come e dorme e tá bom. Tá salvo. Sabe aquele crente? Vai para os cultos, sábado e domingo, ou outro dia na semana. Chega em casa, só come e dorme e tá salvo. Quantas pessoas dentro da igreja dessa maneira? Aprendam algo. Segue a paz com todos
e a santificação, sem a qual ninguém verá Deus. Se você é um crente que só pega a Bíblia, corre para a igreja, toma a ceia, e você acha que está salvo, eu acho que você está enganado. Porque o Evangelho é santificação, é purificação. E essa purificação não acontece só eu ir para a igreja. Essa purificação, ela acontece dentro de mim. Me santificando a minha vida, fugindo da aparência do mal, orando, jejuando e santificando a minha vida. Odiando o pecado cada dia mais. Tendo nojo do pecado a cada dia mais. Porque a tendência do homem caído é ficar longe de Deus e se aproximar do pecado. Você sabia disso? Sabia? A tendência do homem caído é essa. Se distanciar de Deus. Se distanciar de Deus e se apegar ao pecado. É isso. Esse é o evangelho caído que muitos têm vivido. É se afastar de Deus e se apegar ao pecado. Se apegar às coisas desse mundo. A Bíblia chega a dizer que não amei o mundo nem as coisas que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Quantas pessoas que amam tanto ao mundo, que se apegam tanto a ele, que não conseguem nem santificar a si mesmo. E para elas estão salvas porque são religiosas. São pessoas religiosas. Os homens colocou uma religião dentro de muitas pessoas. E não colocou a salvação dentro de muitas pessoas. Colocou uma religião e não colocou a salvação. Então, meus irmãos, eu, se Deus permitir, e conforme a sua vontade, se Ele me falar assim, olha, eu não quero você nessa plataforma. Eu vou obedecer a voz do meu Pai. Porque eu não sou movido a YouTube. Eu não sou movido a isso. Mas eu creio que Deus, Ele quer abrir a visão de muitas pessoas que ainda não compreenderam o que é o Evangelho. O Evangelho para ela é abrir a boca e falar que é cristão ou evangélica. Mas o Evangelho vai muito mais além. Vai muito mais além. O Evangelho vai muito mais além do que isso. E muitos não compreendem, muitos não entendem. Porque o Evangelho conflita a sua vida, que muitos estão vivendo nos dias atuais. Muitos são confrontados com o Evangelho. Porque para eles o Evangelho de hoje é loucura. Mas por que é loucura? Porque eles perecem. A Bíblia chega a dizer que o Evangelho para muitos é loucura. Por quê? Eles perecem. Perecem em quê? Nos seus pecados e deleites. E abominações desse mundo. Então, meus irmãos, se Deus permitir, mais para frente, eu vou estar preparando um lugar melhor. Deus já preparou algumas coisas. Deus já preparou algumas coisas, graças a Deus. Ele já preparou algumas coisas para a gente estar fazendo algo melhor, né? E nem eu falei para os irmãos, não tem como, porque é muita coisa. Então eu tenho de mudar daqui dessa casa e arrumar outra casa, se Deus permitir. Conforme a vontade dele, eu vou estar fazendo isso. E aí, até onde Deus determinar, nós vamos estar juntos. Mas entendam algo. Caminhe com as suas próprias pernas. Não deixe que o homem carregue você só nos braços. Não seja essa pessoa que não tem o seu tempo com Deus. Tenha o seu tempo com Deus, porque Deus vai te revelar coisas profundas. Não é que Deus revela mais para um e para outro, não. Tudo vai do seu tempo e a sua dedicação com Ele. Se nós o amamos, nós queremos estar próximo dEle. E como que nós ficamos próximo de Deus? Através da santificação, da obediência ao seu Evangelho. Quanto mais santificação e obediência, mais nós se aproximamos de Deus. Quando não há isso em nós se distancia dele. Então, meus irmãos, que Deus abençoe. Eu não me esqueci de vocês. Às vezes eu fico lembrando dos meus irmãos, das minhas irmãs em Cristo. Eu fico lembrando.
Nós quer, claro, com certeza. Quantas pessoas que ainda precisam ouvir o verdadeiro evangelho, quantas pessoas que ainda têm de enxergar o verdadeiro evangelho. E ela entender os falsos lugares e os falsos mestres que estão por aí enganando as ovelhas de Cristo. São homens enganadores, homens mentirosos. E o evangelho ele vem para confrontar esses homens. Às vezes eu fico pensando, eu falo, Deus, o chamado ao qual o Senhor me chamou foi para confrontar os falsos profetas. Foi para confrontar os falsos profetas. Mas por amor ao teu evangelho, se for necessário morrer, que eu morra por amor do teu evangelho. Que eu morra por amor da tua justiça. E que eu não venha temer a homem algum. E principalmente a morte. Quando nós entendemos o que é evangelho, nós não temos a morte. Nós não temos medo da morte. Porque a Bíblia diz que se nós só crer nessa vida aqui, nós somos um dos homens mais miseráveis. Se nós só crer nessa vida aqui, terrena, e nós não crer na eterna. Então creia na vida eterna que o medo que há em você, ele vai cair por terra. Às vezes eu me lembro daquela passagem que Deus falou. Se alguém tirar a nossa vida, cuidará de fazer um serviço para o próprio Deus. Fala lá no Evangelho de João. Se alguém tirar a nossa vida, esse homem ou essa pessoa que fez isso, ele está fazendo um serviço para o próprio Deus. Então para que temer? Para que temer aos homens? Mas mais para frente Deus vai preparar todas as coisas. E aguenta aí, homens falsos profetas. Porque Satanás não quer, mas Deus, ele quer. Eu sei que Satanás não quer. Porque muitas escamas vai cair por terra. O povo vai enxergar o evangelho. O povo vai enxergar os falsos profetas, os falsos mestres, que estão por aí enganando a família inteira, instruindo pessoas e levando muitos para a condenação eterna, e muitos achando que estão sendo salvos porque está dentro da igreja. Entendam algo, estar dentro da igreja não quer dizer estar salvo. Amém? Que Deus vos abençoe. Eu amo vocês em Cristo Jesus. Fique firme com Cristo. Não desista do seu chamado. Homens que Deus te levantou, vá fazer o teu chamado, vá anunciar o teu chamado enquanto há tempo. Fale de Cristo, não tema as pessoas. Fale, denuncie o pecado. Ainda que sejamos apredejados ou mortos, mas fala o evangelho, fala a justiça. A tempo e fora de tempo, como assim nos diz a Escritura. Para que a mente daqueles que ainda devem ser abertas, seja aberta. E os falsos sejam revelados e caído por terra as suas obras malignas e das trevas. Amém? Que Deus vos abençoe. Ore pela minha vida. Ore pela minha vida. Quando você for orar, apresente eu em vossas orações. Eu necessito das vossas orações. Principalmente o pregador. A pessoa fala assim, evangelista, ora por mim. Porque as pessoas creem que só o evangelista ou o pastor, só a oração dele tem poder. Tem poder? Tem. Tem poder, claro. Mas não só é a minha oração que tem poder. A sua também tem poder. Quando você ora por um pregador, pelo servo de Deus ou pela serva de Deus, os demônios, as barreiras malignas no mundo espiritual, aqueles potestades malignas das trevas, eles vão caindo por terra. E Deus vai dando poder e autoridade para aquele pregador estar na frente da sua obra, trazendo o verdadeiro evangelho, a verdadeira justiça. Amém? Então, ore pela minha vida, apresente a minha vida na mão do nosso Deus e do nosso Pai. Que Deus vos abençoe e que o Senhor Jesus Cristo vos fortaleça com a sua graça e o seu poder. Deus vos abençoe em nome de Jesus. A paz do Senhor Jesus Cristo.